Sani cari veneti, come io? Mi sto bene. E allora, sto qua è il famoso video de vendre, il video de vendre, no? Che mo luni, marti, mercoledì, gioba, vendre, sabato e domenica dopo. Vendre o venere? Então, sexta-feira, né? Vendre o venere. Acabei de dizer os dias da semana aí em Vêneto. E sexta-feira, vendre o venere, né? Muito mais conhecido até venere, acredito. Mas também existe vendre. É uma palavra bem utilizada. E na verdade a gente se usa de sinônimos, né? Todas as línguas têm sinônimos. E a única coisa o que acontece com o vêneto é que é uma língua que ela foi decodificada, digamos assim, muito recentemente, né? Por meio, obviamente, dos estudantes aí da nova ortografia, da grafia oficial da língua vêneta. Então, quem estuda, né, quem faz os cursos comigo, tem essa oportunidade de aprender realmente quais são os sistemas aí dentro da língua vêneta, e a gente acaba observando que as pessoas aí fora, né, que não têm muito contato com a língua ou que são falantes, mas não têm esse aprofundamento no estudo da língua, né, da gramática, dos sistemas, né, dos fenômenos que acontecem dentro da língua vêneta, elas acabam pecando nessa questão de principalmente transmitir informações aos outros. Elas transmitem de um modo um pouco equivocado. Dizem que eu falo uma mistura de dialetos, eu falo isso, eu falo aquilo. E na verdade não. A gente começa, quando vai estudando, a gente vê que está tudo contemplado dentro do vêneto, né? Dentro da língua em si. Por exemplo, cortar, como eu já tinha dito, eu falei no vídeo de ontem também, quem acompanha aí mais seguido, cortar ali a vogal masculina, isso acontece de um modo bem recorrente e pelo mesmo falante. Eu, por exemplo, né, eu corto também. Em certo momento, em alguma sentença eu posso falar muso, que é o rosto, muso, ou eu posso falar mus, naso ou nas, panet ou paneto, sanduíche, né? Então isso é recorrente e é permitido, né? É permitido dentro do sistema da língua vêneta, e para algumas outras pessoas acaba parecendo que estão falando coisas diferentes e não, né? Um exemplo que eu cito, por exemplo, é o francês, né? O francês aí, ele permanece, né, na sua ortografia, o plural da língua francesa, mas os franceses, o falante de francês, ele não pronuncia mais o plural. Então ele se permite ali, digamos, fazer isso, né? Enfim, as línguas, quando a gente vai estudando a história das línguas, até mesmo o próprio português, se a gente analisar o português brasileiro, a gente não pronuncia mais há muito tempo o R dos infinitivos, mas a gente continua escrevendo, enfim. E nem por isso a gente chama a nossa língua de mistura, de dialeto, de diversos dialetos. Então a gente precisa ter, digamos, um estudo melhor. Mas isso é comum, né? Isso é comum, por exemplo, isso aconteceu com todas as línguas. Provavelmente aconteceu com o francês, aconteceu com o português. O português, por exemplo, quando chegou aqui, a gente teve muitas variantes de língua portuguesa, e até mesmo o galego, né? O galego que já é outra língua, né? Mas lá no início, enfim, 500 anos atrás, vieram, a maior parte, muitos eram falantes de galego, né? E esse galego acabou se misturando com os falantes de português. É por isso que a gente tem muita diferença, por exemplo, entre a fala portuguesa nossa aqui do sul. Vamos dividir aí o país, uma divisão simples, né? Dividir o Brasil numa divisão mais simples possível, norte e sul, né? Traçar uma linha aí no meio. Tem uma grande diferença entre os falares, né? Óbvio, se tem uma diferença dentro ali, até mesmo próprio aqui na região sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, já se tem uma diferença bem considerável. E pegando, né, de um modo assim superficial, a diferença ela acaba se acentuando muito mais. Mas se a gente for ver o nosso falar aqui do Rio Grande do Sul e o falar lá do Nordeste, onde foi, né, o primeiro lugar aí a ser colonizado, né, a sofrer esse sistema de colonização da europeia, a gente consegue ver que teve muita influência galega, né, da fala dos galegos, né, naquela época. Então a gente observa que tem muitas palavras que são pronunciadas de um jeito diferente, ou eles usam outros termos que a gente nem sabe, né, que a gente nem conhece,
que nós ficamos assim, tá, mas o que a pessoa está falando, né? E na verdade, muitas pessoas, por ignorância, acabam achando que é uma fala errada, é um português errado. Na verdade, não é nem português, é lá um galego antigo. Enfim, é bem bacana estudar a história também aí das línguas, principalmente o que a gente tem aqui nas línguas ibéricas. Nós somos aqui no Brasil, né? Enfim, o Brasil antigo, o Brasil profundo foi totalmente influenciado por isso, mas são coisas que depois, com o tempo, com decodificações, ficaram bem mais claras para essas línguas que se tornaram até hoje aí línguas de Estado. O Vêneto também foi língua de Estado, porém, né, pela sua trajetória histórica, acabou deixando de ser língua de Estado por conta dessas inúmeras invasões que a gente teve, aí, né, França, Áustria, Itália, e os outros estados foram anexando e acabou, né, tendo essa defasagem, enfim, que vocês podem acompanhar melhor na história. Mas o assunto do vídeo de hoje realmente como eu aprendi a falar vêneto. Não é novidade para ninguém, para as pessoas, para os meus amigos, para as pessoas que me acompanham, que sim, a minha família sempre falou vêneto, né? São ótimos, ótimos falantes de vêneto, porém, sempre se teve essa coisa de não ensinar, né, os filhos. A partir aí da minha geração, isso foi bem marcante, assim, até me lembro, tenho coisas que eu me lembro, porque infelizmente os meus pais não estão mais vivos, mas eu me lembro que quando eu era criança, houve um período que eu tinha bastante curiosidade de saber como se pronunciava as coisas, como dizia, né, tal palavra em vêneto, que eu não sabia que era vêneto, né, eu, como todas as pessoas aqui, achava que era italiano, porque os meus pais chamavam, a gente fala italiano. Porque vocês têm que perceber, muitas pessoas que olham de fora, talvez elas pensam, mas como? Principalmente falantes de Vêneto, lá no Vêneto, eles ficam pedindo, mas como vocês acham, não sabem, né, que língua que é? Como é que vocês acham que isso é italiano? A gente tem que ter digamos, um raciocínio um pouco mais profundo, que aqui, quando esses imigrantes chegaram, eles chegaram numa realidade totalmente diversa, né? E eles eram camponeses, pessoas que não tinham lá tanta informação histórica, informação política das coisas que estavam acontecendo, a maioria, né? Eu não estou falando, existiam pessoas bem instruídas também, mas a grande maioria não se tinha tanta coisa e, óbvio, eles sabiam de todo esse fato histórico, da anexação da Itália, do sofrimento, porque eles passaram isso na pele, isso trouxe muita fome e miséria, então era impossível não saber. Mas o fato é que eles não repassavam isso para os seus filhos, né? Eu me lembro, por exemplo, minha mãe falando da criação que ela teve, tanto a minha mãe quanto o meu pai, né? Da criação que eles tiveram junto aos pais, e era aquela coisa, a criança não era observada como os dias de hoje, que hoje a gente tem pedagogia, né? Muita psicologia infantil. Não existia nada disso naquela época, pessoal. Vocês têm que se tocar que não existia. E a criança, ela era um organismo vivo dentro da família. Ela continua sendo, mas ela tinha uma função, um sistema, né? Ela tinha uma função prática para aquela época, ainda mais para os camponeses. Não era aquela coisa, eu vou ter um bebê porque é lindo, maravilhoso, com esse romance, né? Não, a criança, ela nascia e a função dela era, quando ela era tomada das suas capacidades de ter uma mínima noção de comportamento, de raciocínio, enfim, ela já era carregada de responsabilidades no mundo do trabalho ou ali da família. Então a criança, ela funcionava nesse sistema da labuta, né? O sistema de ajudar a família. Eu não estou falando se isso é certo ou errado, por favor. Não é o meu papel fazer esse tipo de julgamento aqui. Mas a criança já nascia assim, tanto que eu me lembro que a minha mãe, ela foi de uma família de 8 ou 9 filhos, aí a primeira, né, a primeira menina que nasceu, ela nasceu doente e morreu, né, naquele tempo não se tinha todo esse avanço que nós temos hoje, acompanhamento pré-natal, né, e então ela foi a segunda, né, a terceira, né, nessa fila. Teve a menina que morreu, depois veio a outra, minha tia, e depois ela. Então ela foi a terceira a nascer. E ela me contava que quando ela era pequena, quem cuidava dela era a
irmã, né, a segunda aí que nasceu, e só que ela também era criança, era uma criança cuidando de outra criança. E aí depois, enfim, depois que elas já tomaram uma certa idade aí, com, sei lá, 10 anos, né? Nossa, certa idade, né? 10 anos, 10, 12, 13 anos. Ao passo que iam nascendo outras crianças, quem cuidava dessas crianças eram as crianças mais velhas, né? Então, por quê? Porque os pais precisavam trabalhar, não existia todo essa... Era um sistema muito feudal ainda, era um sistema voltado para a agricultura, as famílias eram autossustentáveis, isso é uma coisa boa. As famílias eram autossustentáveis, elas não dependiam do governo, não dependiam de outras coisas, outras séries de coisas que hoje nós somos super dependentes, né? Se a gente quer também arranjar coisas boas nesse sistema. Mas em contrapartida, eles precisavam dessa força que vinha dos filhos. Então os filhos, não raramente as crianças, as meninas com 10, 12 anos, ficavam ali em casa cuidando dos outros irmãos, enquanto os rapazes, né, com 10, 12 anos já podiam ir trabalhar na roça, enfim, e depois essas meninas também, quando iam crescendo as outras crianças, elas iam lá na roça trabalhar, né, trabalhar no campo. Então a gente precisa observar também que não existia muito diálogo que eu digo, diálogo entre os pais e as crianças, né. A criança ela tinha pouca voz, né, nesse sistema naquela época, e isso não só para os camponeses, mas também para as pessoas que morassem aí em cidades maiores também. Então o conceito era um outro conceito, e por conta de todo esse emaranhado, de toda essa, digamos, essa realidade, esse universo que eu precisava citar, não era costume os adultos darem satisfação para as crianças, né? Não era costume os adultos contarem coisas para as crianças. Os adultos não falavam sobre política com as crianças, não falavam sobre coisas que aconteciam com as crianças, né? Então, obviamente, a história não foi passada, né? A língua foi passada porque eles não sabiam falar outra língua, eles falavam só o vêneto aqui, o português aqui na nossa região, ele começa a entrar mais aí a partir dos anos 50. Então a língua foi passada mais por conta disso, né? Não que eles disseram, não, senta aqui que eu vou te ensinar. Não havia esse tempo também, né? E nem essa concepção, eu preciso fazer isso. Então vocês precisam saber que os imigrantes, sim, eles sabiam de muitas coisas que aconteceu, eles sabiam muitos fatos históricos, porém eles nunca passaram isso porque não se falava sobre essas coisas com as crianças. As crianças, o dever delas era, elas assumiam um outro papel dentro da estrutura familiar, não se tinha essa consciência que as crianças precisavam saber de tudo dessas coisas, né? Então, por conta disso, também é uma cultura que foi ficando nas outras gerações. As crianças não precisam saber de muita coisa, a gente não precisa ficar dando muita satisfação para as crianças, né? Aí o que acontece? Eu pedia, né, para minha mãe, como é que se fala tal palavra? Porém, a gente precisa observar que, por exemplo, no Brasil todo mundo é falante de português, mas quantos são professores de português, né? Eu ouço muitas pessoas dizendo, não, mas o nono, a nona tem que ensinar. Mas como, né, gente? Não é assim que funciona. O falante, ele usa a língua como uma ferramenta, né? A língua é uma utilidade para ele. Ele não sabe explicar o que, digamos, o que é uma vogal, às vezes, o que é uma consonante, digamos, as pessoas mais velhas que não foram à escola, né? O que é um ditongo, enfim, elas não sabem explicar quanto muito os sistemas internos da língua vêneta, né? Por que aquilo acontece, elas não sabem explicar isso. Isso é importante para quem está aprendendo. Se não fosse importante, a gente não iria para a escola para se aperfeiçoar, por exemplo, na língua portuguesa, para aprender a escrever, né? Então, as pessoas, os falantes, eles não entendem muitas coisas, e até eles nem precisam muitas vezes entender, né? Mas para aprender é necessário que o professor, né, aquela pessoa que esteja ensinando, ele saiba essas coisas para facilitar a vida daquele que está aprendendo, para não gerar um monte de outras dúvidas e no final ele não conseguir absorver de um modo satisfatório, né? Então o que acontece? Eu pedia para ela essas certas
certas palavras ela sabia, né, me responder assim na hora. Mas algumas coisas ela só sabia no contexto, quando ela estava falando o vêneto. E aí ela não conseguia, digamos, pegar lá como se fala tal palavra, ela não lembrava. Mas ela sabia falar quando ela só estava falando o vêneto, ela sabia falar. Mas assim, fora do contexto, ou para muitas coisas, traduzir para o português ela não sabia traduzir. Então isso é normal, né? As pessoas nunca estudaram a língua, elas mal sabiam que língua era, assim como hoje, elas falam que é italiano, é dialeto do italiano, então elas não têm essa lucidez. Era muito difícil, sempre foi muito difícil aprender assim, né? A maior parte das coisas que eu aprendi ainda quando criança, né, nesse convívio com eles, foi de fato aquilo que eu absorvi por meio da fala deles ali, né, deles falando entre si, enfim, ou falando comigo sem querer, né, porque o falante bilíngue nem sempre ele tem essa noção quando ele está falando uma língua ou quando ele está falando outra. O falante bilíngue, assim, quando ele nasce, né, nesse berço, principalmente eles que na verdade eles nasceram num berço totalmente de língua vêneta e depois na escola eles foram aprendendo o português. Então, a maior parte das coisas que eu tinha aprendido, mas eu não conseguia sustentar um diálogo fluente. Eu sabia como muitas pessoas aqui, como é, se fala menestro, fazoi, riso, fazoi, sabemos bestemar, um fiazetto, bestemar, então fazer algumas ligações aqui, o que existe aqui, o que lá, algumas frases, mas nada que conseguisse sustentar um diálogo. Isso eu não conseguia, como a maior parte das pessoas daqui, da minha faixa etária para baixo, não conseguem, né? O que acontece? Bom, antes de eu continuar a história, eu peço para que vocês curtam o vídeo, né? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal aí, compartilhem o vídeo. E também é muito importante de eu ressaltar, antes de eu continuar essa história, que eu abri aí inscrições já desde alguns meses, abri inscrições para novos cursos aqui de língua vêneta, que eu faço cursos online, tá, pessoal? Então, as pessoas aí de qualquer parte do mundo podem fazer o curso comigo. Eu faço cursos online e a última turma que eu vou abrir aí, tá? Tem últimas vagas, se não me engano, são só mais 2 vagas para a última turma. Quem gostaria de aprender, então entre em contato, escreve, tem meu e-mail aqui embaixo, tem um grupo também que pode entrar e depois me achar lá na lista e falar comigo direto. É importante a pessoa escrever para mim e entrar nessa turma agora, tá? Eu vou estar aceitando até fechar essas 2 ou 3 vagas que eu tenho a mais aí nessa última turma. Eu vou estar aceitando inscrições até o período da semana que vem, depois não mais, tá? Aí depois disso eu não sei efetivamente quando é que eu vou conseguir abrir uma outra turma, talvez em 2023, não sei. Então, para quem acompanha os meus vídeos, nos vídeos mais antigos já viu, né, que eu falava, eu dou curso de língua vêneta, mas agora não tem vagas. Então é importante, quando eu abro as vagas, se você quer fazer, me escreve e vamos lá e vamos fazer e aprender logo, porque depois, né, cada vez fica mais tarde e às vezes pode ser que, né, não sei até quando eu vou estar aí ensinando também, tem esse fator, né, vai saber. Bom, pessoal, retomando aqui, então, como é que eu comecei a me interessar? Porque é natural, as pessoas têm esse convívio aqui com a língua vêneta, que elas não sabem que é a língua vêneta, chamam de italiano ou italiano, e aí depois, quando elas começam a ficar mais velhas, né, elas têm interesses por outras coisas, a vida vai tomando outros rumos e elas esquecem isso. Isso faz parte, isso fica lá no el bestemar, né? Quando a pessoa fala lá os dio, bababá, os porco, não sei o que, isso fica bem assim, né, livre, né, no falar da pessoa, mas ela esquece tudo isso e não vai nunca mais atrás disso, nem se interessa mais. Isso mais ou menos aconteceu um pouco comigo, e só que eu sempre fui uma pessoa muito interessada em história, né, principalmente história antiga, e obviamente isso algum dia ia me levar aí, a voltar, né, para casa. E então, eu me interessava por muitas... História antiga europeia, né? Eu me interessava por muitos povos antigos, né? Idade do Bronze, Idade Média. E eu fui pesquisar mais, né? Que tal? Eu vou tentar lá ver como é que era lá na região de onde vieram os meus ancestrais. E naquela época eu me lembro que para fazer a cidadania italiana eu já tinha feito a requisição
da certidão de nascimento do meu bisavô, né? Do meu bisavô, por parte de mãe eu fiz, né? Antônio Zanella. Então ele nasceu numa comune que se chama Sarcedo, tá? Esse Antônio Zanella, que se chama Sarcedo, em Vicenza, tá? Vicenza. Então, o que aconteceu? Através daquela certidão eu comecei a pesquisar, né, da onde era aquele local. Para vocês terem uma ideia, eu nem sabia o que era Vêneto. Como a maior parte das pessoas aqui, eu vim da Itália, Sicília, Vêneto, para a maior parte das pessoas aqui tanto faz, e para mim também era assim. Então eu fui lá na internet, eu pesquisei onde é que fica isso. Bom, fica na região do Vêneto. E aí eu comecei a aprofundar cada vez mais o que é essa região, o que acontecia. E aí a internet foi me levando, né? Foi levando. E aí eu fui conhecendo a história, o que aconteceu, o que não aconteceu, a língua vêneta. Fui vendo, opa, isso aqui é língua vêneta. Isso aqui que os meus pais falam é língua vêneta, não é dialeto, não é italiano, não é nada. Isso aqui é língua vêneta. E eu fui vendo alguns exemplos que tinha lá na Wikipédia também, de frases da língua vêneta, e coisas que eu ouvia dentro de casa. Eu, opa, agora eu descobri finalmente o que realmente é esse tipo de coisa, porque as pessoas daqui também não pensam muito sobre isso. E eu fui me aprofundando cada vez mais. Aí eu pensei, poxa, eu que quero, né, retomar tudo isso, e eu quero aprender mais, eu não posso ficar sem saber falar, né? Eu gosto tanto desse lado. E eu pensei, eu preciso aprender a falar isso. E eu fui pesquisando na internet, mas era muito difícil, porque tinha muita coisa perdida e a boa parte do material não tem tradução em português, então fica, para quem está no começo assim e que sabe pouca coisa, é bem difícil, né? Ir atrás da internet, falta muita informação, ou ao menos, né, faltava bastante informação. Hoje quem cai aqui no canal pode ver muita informação aí, e também, se tiver vontade, pode fazer o curso, né, o que facilita. Na minha época não tinha nada, não tinha isso, né, do tipo alguém que viesse e falasse, não, vem aqui que se quiser eu te ensino, enfim. Então, eu fui ganhando bastante, eu fui procurando algumas coisas, nunca me atraiu tanto nessa questão aqui do Taliã, porque eu via que era uma realidade um pouco diversa daquilo que eu queria, né? Eu queria uma coisa mais séria, né? Mais, digamos, se possível, acadêmica, né? Mais voltada para aquilo que eu sempre tive, a cultura escolar, né? Todo mundo que frequentou a escola sabe que a gente precisa dessa coisa um pouco mais séria. Mas enfim, eu caí em alguns grupos aqui do pessoal do Taliã, e eu ia vendo assim que não era aquilo que realmente ia me levar para um aprendizado, porque lá o pessoal falava praticamente 80% em português, ou 80% em português, aí falava alguma coisa em Vêneto naquela escrita dialetal italiana. Ou também o que acontece bastante nesses grupos, eles têm, não existe muito critério, né? Esses grupos voltados pro Taliã, não existe... Claro, assim, obviamente, eu não estou fazendo uma crítica entre os amigos e não sei o quê, tudo bem. Mas eu estou fazendo uma crítica, assim, mais para aqueles que querem aprender por um meio, assim, muito largado. Ele acaba não te ajudando porque tem muita gente de todas as partes da Itália, o pessoal, né, lá da Sicília, né, o pessoal do sul da Itália, de Roma, o pessoal que realmente tem um interesse por saber o que é esse tal de Taliã. Daí eles entram lá e no final o grupo viram só uma mistura de português com alguma coisa de Vêneto e com muito italiano, né? Com muita fala italiana. E no final não se aprende nada, e aí eu acabava saindo desses grupos porque não me adicionava em nada, né? Então o que acontece? Eu comecei a ir atrás também de alguns artigos na internet, né? E eu achei muitos artigos escritos aqui na nossa região, tá? Dentro da Universidade de Caxias do Sul, bons artigos existem, né? Mas obviamente, infelizmente, existem assim, a cada um artigo excelente existem 200 artigos que não prestam para nada, né? Nem para ser papel higiênico. Por quê? Porque eu comecei a observar que esses artigos eram escritos por alunos que nem sempre sabiam o que estavam fazendo e precisavam escrever alguma coisa, né? Para ter digamos, a formação, para ter o certificado. Então o pessoal acaba escolhendo meio no desespero, ou porque eu não sei o que fazer, eu estudo linguagens, enfim, e eu estou aqui nessa região, então vamos investigar a influência do italiano na fala portuguesa, né, ou do dialeto italiano, eles geralmente chamam de dialeto.
Então, eu comecei a ver que esses artigos eram escritos, sim, por pessoas que mal sabiam o que estavam falando, né? Principalmente pessoas que não compreendiam, não sabiam, não sabem nem falar a língua. A maior parte dos artigos são escritos por pessoas que não são falantes. Então, elas presumem coisas, né? Elas presumem coisas que não estão corretas, né? Na maior parte das vezes. Então, assim, infelizmente, não querendo ofender ninguém, até mesmo porque eu não faço nomes, e como eu disse, existem poucos artigos bons, que são mais antigos, né? Poucos artigos bons aí escritos, e existe uma penca de coisas que não prestam para nada. Eu não recomendo ler muito artigo tá, escrito principalmente no Brasil tá, sobre o Vêneto, porque as pessoas não sabiam o que estavam falando, elas não sabem falar a língua e hoje é escrita muita coisa com motivação política, né, porque o Talian ele pegou esse lado político, né, de ser aprovado. Então é óbvio que eles precisam falar que o Talian é uma língua própria, uma língua brasileira, porque né, acaba recebendo recursos para projetos por ser uma língua brasileira. Então, a partir do momento que o Talian ele falar que não é mais uma língua brasileira, se ele falar que é Vêneto, ele vira uma língua estrangeira e vai, né? Ele não tem mais esses benefícios, esses suportes, como se fosse uma língua indígena, por exemplo, para manter ele ali. Então, acaba... eu não tô fazendo nenhum julgamento quanto a isso, mas o problema é que acaba ocultando a nossa identidade como vênetos, a nossa língua como vênetos, e também acaba ocultando a verdade, né? E a maior parte dos artigos que são escritos hoje em dia, eles não refletem nada assim de honestidade, né? Fala que Talian não é Vêneto, então muito por conta dos orientadores, né? Os orientadores querem que as pessoas escrevam assim, porque a maior parte dos artigos são escritos em universidades federais, enfim. E vocês entendem como funciona a política. Então, tudo quando mistura aí com esse lado político fica conturbado, nebuloso e a verdade é a última que serve a alguma coisa. Eu não recomendo a maior parte desses artigos escritos no Brasil por conta disso. Aí, nesse momento, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a fazer contato com o exterior. Eu pensei, bom, aqui não tá dando para contar muito, né? Tem muita informação errada, tem muita coisa que não tem muita gente que diz que fala, mas não fala. Então eu comecei a fazer contato com o exterior e também se tem sim, uma série de problemas no exterior, eu digo lá no Vêneto, porque existe muita mistura com o italiano e pessoas que têm uma ideia equivocada, porque também o Estado italiano não ajuda. Ele vai lá, a pessoa vai na escola e as escolas fazem parte do Estado e o Estado italiano ele quer acabar com todas as línguas locais para deixar só o italiano, né? Para o italiano ter força, enfim. Então, acaba se passando a ideia errada que só o italiano é língua e o restante das línguas, que são mais antigas que o italiano, são meros dialetos do italiano, né? Línguas que vieram antes, então, são dialetos do italiano. Não faz sentido, né? Bom, mas as pessoas acreditam, né? As pessoas acreditam. Cada um se aprofunda nas coisas como é a profundidade do seu intelecto, enfim. Então muitas pessoas acabam indo por esse lado aí e não se tem uma honestidade em si, né? Até que eu descobri, né, naquele período ali, foi até uma coincidência, naquele período estava aqui. Havia já feito uma palestra o presidente da Academia da Bona Criança lá do Vêneto, que é a primeira instituição a trabalhar de modo sério ali com a língua vêneta, enfim, né, a ensinar a língua vêneta e promovê-la no mundo inteiro, não só lá no Vêneto. E ele tinha, o Alessandro ele tinha vindo aqui em Bento Gonçalves, a minha cidade, a fazer uma palestra numa escola aqui. E aí eu pensei, poxa, olha aí, né? E o que acontece? Eu tentei, né, fazer contato com eles, fiz contato com eles, em um certo momento eu comecei, enfim, a participar mais ali, a escrever mais coisas, e eles foram me ajudando, né, por esse lado também da língua, da gramática, a solucionar muita coisa que eu não sabia. Mas enfim, até que eles vieram para cá e haveria um curso intensivo, né, de sistema, de gramática da língua vêneta na Universidade Federal de Santa Maria.
Então esse curso aí foi promovido pelo projeto do professor Marcos Daniel Zancan. Ele tem um projeto lá dentro, né, para trabalhar com o Vêneto lá dentro da Universidade Federal de Santa Maria. E por meio de um convênio que eles haviam feito, eu fui lá e fiz esse curso, um curso muito bom. Foi um intensivo aí de 2 dias. Obviamente, acaba sendo voltado um pouco mais para quem já é falante, porque ele estuda essa parte da gramática, né, da grafia, do sistema interno da língua. Mas assim, nesse período eu já tinha evoluído um pouquinho por conta desse contato, de falar com outras pessoas aí. Então muita coisa eu consegui absorver, né? E o que acontece? Depois eu acabei tendo a oportunidade aí de ir lá para o Vêneto, e aí eu fiz um outro curso, um curso maior lá com eles, lá com a academia lá no Vêneto. Então daí o curso o curso é longo, e eu consegui aprender direito mesmo, consegui aprender de um modo mais satisfatório. E ali com contato também com outras pessoas, eu só falava em Vêneto, as pessoas falavam só em Vêneto comigo, e eu consegui ter essa clareza da língua, né? E aí então quando eu voltei para o Brasil, eu pensei, poxa, isso aqui eu preciso passar para as outras pessoas, que aqui não tem jeito de aprender, né? Desse jeito aqui não rola. E aí eu montei esse curso que eu falo para vocês aí de vez em quando, o curso de língua vêneta, que é 100% online, tá? O DNA dele é online, então raras as vezes que eu faço alguma coisa presencial, mas o meu foco é realmente conseguir disponibilizar ele para qualquer um, e não só para as pessoas aqui enfim, da cidade, porque não é isso realmente. Até mesmo muitas pessoas daqui não se interessam, por incrível que pareça, porque tem essa ideia errada, é dialeto, eu vou atrás, eu quero aprender o italiano. Então, às vezes eu vejo mais interesse das pessoas que estão lá em São Paulo, em Minas Gerais, né, pessoas que perderam, né, totalmente o contato, do que pessoas que estão aqui, que ainda escutam alguma coisa, mas acham que é dialeto, que não presta, que tem que aprender o italiano. Então, eu decidi abrir, né, esse curso realmente para facilitar isso para essas pessoas que realmente querem aprender e querem retomar o contato, porque a partir do momento que vem fazer curso, a gente consegue criar uma comunidade de falantes de vêneto, e essa comunidade ela vem crescendo aí anos e anos, após anos, né? Isso me dá um alívio, porque eu não consigo só recuperar a língua, mas também se constrói essa comunidade de falantes, se constrói com quem eu falar. Hoje, a maior parte das pessoas que eu falo são brasileiros falantes de língua vêneta, porque quando eu comecei eu só conseguia falar com o pessoal lá do Vêneto. Hoje a maior parte das pessoas que eu falo são pessoas daqui do Brasil, o que parece que está dando certo, né, até agora. Então, pessoal, mais ou menos essa foi a minha história que eu queria compartilhar com vocês. Pode ser que eu não tenha contado muitos dos detalhes, que eu não me lembro agora, mas basicamente é isso. Então, assim, vocês podem ver, né, por se tratar de uma língua que não tem, né, todo esse material disponível, por exemplo, como o inglês, como o espanhol. Eu vou lá, eu assisto um filme, eu leio um livro, eu ouço um podcast. Então não tem esse material ainda disponível em língua vêneta. Por quê? Porque eu não consigo criar tudo sozinho, né? No momento que eu dou o curso de língua vêneta para as pessoas, eu espero que essas pessoas, algumas dessas pessoas, que queiram aí futuramente, né, produzir material em língua vêneta, e a partir do momento, depois aí de 10, 15 anos, a gente começa a ter, né, bastante material em língua vêneta, que seja o vêneto falado, né, o vêneto que eu digo sem toda essa mistura do português, ou eu vejo muita gente hoje em dia já misturando com italiano totalmente, assim, fala até mais italiano do que vêneto, porque as pessoas vão lá, fazem um curso de italiano, sabiam alguma coisa de vêneto, fazem um curso de italiano, daí já mistura tudo, já não sabe mais nada. Então o propósito é esse, é que se desenvolva uma base de falantes de vêneto, para que esses falantes também depois, no futuro, me ajudem a produzir conteúdo em língua vêneta, e esse conteúdo acabe favorecendo outras pessoas que queiram, né, apreciar o conteúdo e aprender mais por meio desse conteúdo. Hoje praticamente é impossível a gente conseguir aprender a falar o vêneto direito só por meio do material disponível, né? Existe, enfim, um material muito antigo, aí
você se encontra 200, 300 grafias escritas de um modo diferente. Por quê? Porque o falante, ele escrevia o Vêneto com base naquilo que ele tinha aprendido como se escrevia o italiano. Isso ainda acontece hoje em muitos casos. Então é uma escrita dialetal, por exemplo. As pessoas que escrevem o italiano, elas escrevem uma escrita dialetal italiana, com base no italiano, né? Porque a escrita do que eles chamam de italiano é a grafia da língua italiana, mas aí eles reproduzem o que eles falam. Então vai lá o falante que fala polenta, ele vai escrever com polenta com a L. Aquele lá que fala poenta, ele escreve sem L. Então imagina para quem está aprendendo isso aqui, é um desespero. É por isso que se tem a grafia oficial da língua vêneta, que veio para contemplar todas essas brechas, esses buracos. A gente tem um raciocínio lógico. Não, aqui vai a L fórcula, porque a gente corta, aqui vai isso, aqui aquilo, né? Então tudo passa a funcionar dentro de um grande sistema da língua vêneta, que é o sistema que eu ensino também, né? Que é da Academia da Bona Criança. Por conta disso, a gente consegue desenvolver um aprendizado mais sustentável, um aprendizado, realmente um aprendizado, né? Que fica claro para as pessoas conseguem aprender direito. Bem, pessoal, então era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Convido, né, para que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem o vídeo, mandem esse vídeo para as pessoas que se interessam a falar sobre isso. E eu espero que eu tenha esclarecido também muitas dúvidas, porque quando a gente conta os nossos relatos, a gente acaba esclarecendo algumas dúvidas. Por exemplo, para mim, hoje em dia, né, com o que a gente tem disponível hoje em dia, eu considero impossível assim aprender vêneto direito sem ir fazer um curso e tal. Eu falo para as pessoas, nem eu aprendi assim, né? Sem essa base acadêmica, ter uma base acadêmica, uma base, digamos, escolar, né? De ter alguém que fala, que te explica as coisas. Então hoje praticamente é impossível. Não estou fazendo isso para vender curso, mas eu só quero, né, falar que realmente fica impossível porque as pessoas não conseguem adivinhar, né? A gente ainda não consegue, não tem bola de cristal para saber como é isso, como é aquilo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, se inscreve e a gente se enxerga aí nos próximos. Tchau, tchau, grazie!